E no quadro Viva a Cultura de hoje, vamos ouvir a música Colo de Mãe, interpretada por Adriana Arides. A canção é uma expressão da devoção mariana e faz referência à Virgem Maria como sinal de acolhimento e intercessão. Uma homenagem do nosso programa a todas as mães. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar a minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar a minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero tentar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça, E nesta edição, a gente destaca a participação de Dom Arani no conclave que elegeu o Papa Leão XIV. Criado cardeal em 2014 pelo Papa Francisco, ele participou pela primeira vez como eleitor e exerceu voz ativa na escolha do novo pontífice. Um momento emocionante que enche de orgulho nós, cariocas e brasileiros.
Veja agora o momento em que Dom Orani faz o juramento solene em latim, na Capela Sistina, logo após a missa para a eleição do novo Papa. E em seguida, você acompanha o tradicional quadro A Voz do Pastor, onde o cardeal Orani Tempesta reflete sobre o Evangelho do dia. Vamos conferir. E agora o terceiro cardeal brasileiro, na sequência, cardeal Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro. Et ergo Orani Ioannis cardinalis Tempesta, spondio vovio ac iuro, sic Deus me adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, qui manu mea tango. Caríssimos irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. Quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Nesse domingo do Bom Pastor é também o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Mas também estamos no mês de maio, mês de Maria. A tradição da Igreja do Brasil faz contemplar a figura de Maria nesse mês. Em muitas igrejas e muitas paróquias tem as celebrações marianas. E nesse segundo domingo de maio, nós confiamos as nossas mães nas mãos da nossa mãe comum, Maria. O domingo, Dia das Mães, queremos agradecer a Deus pela vocação à maternidade, seja aquelas que geraram filhos, aquelas que adotaram, aquelas que rezam pelas crianças, e dizer da importância do valor da vida que a mulher traz em si e que gera para o mundo, né? Faz um belo sinal nessa maternidade. Ao celebrarmos o Dia das Mães, nós rezamos pela família, pelo valor da vida, a importância da vida. Pedimos a Deus por todas aquelas mulheres que cuidam dos filhos de Deus, que têm realmente essa consciência de que os filhos gerados são filhos de Deus. E que, ao mesmo tempo, possamos encontrar cada vez mais na sociedade esses valores de cuidar da família, de conviver em família, cuidar da mãe, dessa fraternidade, desse amor familiar que a mulher traz em si, e que nunca falte na família essa busca de estar juntos e unidos, pai, mãe, filhos, parentes, enfim, essa comunhão deve nos unir cada vez mais. Portanto, nosso abraço, nossa oração por todas as mães nesse Dia das Mães em nosso país. Que Maria interceda por todas as mães, vivas e falecidas. Claro que, sendo o domingo do Bom Pastor, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho é do Bom Pastor. Todos os quartos domingos do tempo da Páscoa é sempre um trecho do Evangelho de João, capítulo 10º, que fala do Bom Pastor. Cada ano, um trecho. O trecho de hoje é bastante curto, são 3 versículos, e que fala que Jesus é o bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. No trecho, portanto, desse ano, do texto de João, do Bom Pastor, fala dessa unidade do Pai com o Filho e fala que Jesus conhece as ovelhas e ninguém vai arrebatá-las de sua mão. E que nós somos chamados a ser esse povo unidos a Cristo, o Bom Pastor. E que, consequentemente, somos chamados a ser esses sinais do pastoreio de Jesus na humanidade. É interessante ver, caríssimos irmãos e irmãs, que nas catacumbas, ou seja, os antigos locais de sepultamento dos cristãos, uma das primeiras representações, né, de Jesus é de Bom Pastor. Aparece justamente Jesus com a ovelha sobre os ombros,
ali justamente nesses primeiros momentos, os primeiros cristãos. A figura do bom pastor, que, é claro, em nosso país, não tendo a cultura da criação de ovelhas, nem sempre tem essa figura, mas de tanto vivermos a vida cristã, tornou-se bem próxima de nós. A ovelha que confia no pastor, que ouve a voz do pastor, o pastor conhece as ovelhas, leva-los nos lugares seguros para à noite dormirem, depois leva para as águas para se dessedentarem, leva para poder pastar nas verdes locais, enfim. E o Salmo 22 vai colocar com muita clareza isso para nós: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Domingo do Bom Pastor lembra que Cristo ressuscitado é o bom pastor. Nós somos o seu povo, o seu rebanho. Nós somos chamados a ver essa diversidade de vocações também. E nós temos na igreja, meus irmãos e irmãs, muitas pessoas que, despertados pelo Senhor, vivem essa alegria de entregar sua vida no pastoreio do Senhor, de evangelizar, ser missionário, tanto leigos como consagrados e consagradas, como também padres. Temos essa grande missão de podermos cada vez mais transmitir esse grande pastoreio do Senhor. É o grande trabalho nosso, de cuidar do povo que Ele escolheu, cuidar do seu povo. Além disso, caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos que nem sempre as pessoas escutam a palavra de Deus. Os Atos dos Apóstolos de hoje, desse quarto domingo da Páscoa deste ano, leva para nós, caríssimos irmãos e irmãs, justamente um texto que fala que Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga, sentaram-se, e ali muitos seguiram a Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como o rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leveis a salvação até os confins da terra. Nós vamos ter sempre muitas situações de pessoas que não querem ouvir e que se opõem à pregação. Isso já na época dos apóstolos aconteceu e também acontece também hoje. São muitas situações que hoje, pelas mídias digitais, de diversas formas, as pessoas se opõem ao Evangelho. Não queremos ouvir isso, não queremos acolher Jesus Cristo, não queremos ouvir essa palavra. Meus irmãos e irmãs, o grande exemplo dos apóstolos, falou: bom, não querem ouvir, vamos falar para outros que estão sedentos e necessitados de ouvir essa palavra que salva, que liberta. E fala a leitura que todos que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé, porque os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor, não é? Desse modo, a palavra de Deus espalhava-se por toda a região, não é? Mas, no entanto, os judeus, falar aqui a leitura dos Atos dos Apóstolos, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território, não é? Sacudiram a poeira dos sandálias e foram para outra cidade. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que nunca devemos desanimar de continuar pregando o Evangelho, mesmo quando não querem ouvir. A boa notícia é muito importante que nós a testemunhemos. Quem escutou e quer escutar, muito bem. Quem não a quer escutar, é problema justamente de poder continuar na vida do homem velho. E o Apocalipse de João fala que depois essa multidão vai acrescentando.
Vi uma multidão imensa de gente, todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Traziam as vestes brancas e palmas na mão. Quem são esses? Foi perguntado. Lavaram e alvejaram as suas vestes, o sangue do Cordeiro. Portanto, meus irmãos e irmãs, o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água viva e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos ouvir essa palavra de Deus desse final de semana, domingo do Bom Pastor, Dia das Mães, 52º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e que nós, nessa nossa caminhada, nunca desistamos de continuar testemunhando o Senhor, mesmo com as contradições da vida, mesmo com as rejeições, com as perseguições, que nós sabemos que nós, igreja, temos tantas situações na história que nós perseguidos, martirizados, expulsos, mas nunca desanimamos de testemunhar em quem colocamos a nossa esperança, em quem é a nossa esperança, que de modo especial vivemos esse jubileu. Cristo é a nossa esperança, a quem nós anunciamos e proclamamos, nosso bom pastor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso agradecimento a Dom Orani pelas palavras e, claro, a você que esteve com a gente nessa manhã tão especial para a Igreja. A eleição do novo Papa marca o começo de um tempo de esperança e renovação na fé. Que este pontificado seja fecundo, guiado pelo diálogo, pela escuta e pela luz do Evangelho. Seguimos juntos com gratidão e confiança no caminho que se inicia. O nosso programa de hoje fica por aqui. Se você perdeu algum momento ou quer rever algum trecho dessa edição, é só acessar o nosso canal no YouTube. É o Palavras de Vida TV Brasil. E nesse Dia das Mães, desejamos que seja um dia abençoado, repleto de carinho, fé e gratidão. Fique com a bênção do nosso novo pontífice e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Tchau, tchau! Sancti Apostoli Petrus et Os Paulus, santos apóstolos Pedro e decorum Paulo, potestate et auctoritate cuja autoridade confimus, conferimos, ipsi intercedat pro nobis interceda ad por Dominum. nós Amém. todos. Amém. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis. Amen. Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.